Olá! Olha, a proeza de estar entre os melhores do mundo é um desafio que vem sendo superado ano a ano pelos alunos do Colégio Objetivo, destacando-se em Olimpíadas Científicas. E essas Olimpíadas de Conhecimento têm trazido muitas medalhas, né? Essa missão de representar o Brasil com êxito já faz parte, pelo menos, do habitual aqui do Colégio Objetivo. Os alunos estão fazendo bonito. E uma das mais recentes conquistas foi a medalha de prata do aluno Otávio Augusto Monforte de Oliveira no Torneio Internacional de Jovens Físicos, IYPT, o Mundial realizado no Paquistão. E hoje o nosso bate-papo é com ele. Parabéns, Otávio Augusto Monforte de Oliveira. Seja muito bem-vindo. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Parabéns pela conquista. Muito obrigado. Bom, e a gente convidou também o Ibrahim Rebouças, que é monitor, orientador dos alunos do Objetivo em Olimpíadas de Física. Tudo bem, Ibrahim? Tudo ótimo. Eu queria que você, o Ibrahim, já começasse explicando, né, o que é o IYPT, né, esse torneio internacional de jovens físicos, e quais são os principais desafios que os alunos enfrentam. Bom, essa pergunta o Otávio sabe que é extremamente difícil de responder, né? Eu vou tentar ser breve na minha explicação. Basicamente, o YPT é um torneio diferente das provas convencionais que os alunos estão acostumados a fazer, né? Isso porque eles não sentam numa sala de aula para fazer uma prova e receber um resultado depois. Eles recebem uma lista de problemas, 17 problemas no caso, que são anualmente propostos por um comitê internacional, e ao longo do ano eles têm que trabalhar em cima de alguns desses problemas para uma competição nacional, e depois os melhores do Brasil são convocados para compor a delegação brasileira. Nesse problema, além de propor uma solução teórica para fenômenos que muitas vezes não têm explicação, né? Então eles acabam tendo contato com aquilo que é o mais próximo no ensino médio de um trabalho científico de verdade que eles podem ter. Então a gente gasta muito tempo trabalhando em cima de explicações teóricas, teorias para explicar os fenômenos, e talvez a parte mais diferente do YPT seja a parte experimental, onde a gente precisa construir aparatos experimentais, testar a teoria que foi proposta pelos alunos. Então nós passamos muito tempo no laboratório, isso tudo para poder preparar apresentações que eles vão apresentar no torneio, seja no torneio nacional ou internacional, no que a gente chama de physics fight, né, que seriam as batalhas ali de física entre as equipes que estão disputando. E aí, em cada uma das rodadas, as equipes vão performar um papel diferente, né, um papel de apresentador, avaliadora ou então opositora da equipe que está apresentando, e aí se desenrola todo um debate que lá no final vai ser julgado por uma banca de jurados. Porque eu tive a oportunidade de fazer a cobertura do YPT, né, Ibrahim? Não sei se você lembra que eu tive essa oportunidade. Eu fiquei muito impressionada, já já a gente vai falar com o Otávio, em relação, além do conhecimento, além da pesquisa, além de tudo que é feito, ainda tem a performance. E não sei se continua ainda, tudo em inglês. Quer dizer, você tem que defender aquilo que você estudou de uma forma contundente no palco. Continua sendo assim? Exatamente, continua sendo exatamente assim, né? O YPT a gente fala que é um torneio que não basta você gostar de física, você tem que ter um perfil muito específico, né? E a competição internacional, sim, continua sendo em inglês, a língua oficial, né? Então isso em geral é um desafio a mais, né? Uma coisa é você se preparar na sua língua nativa, e outra coisa é você carregando a bandeira do Brasil, defendendo o seu país, ainda ter que argumentar em cima de alguma coisa com outros países que têm uma tradição muito grande, né? Em ciência, seja no próprio torneio, mas apesar de tudo isso, a gente conseguiu esse resultado fantástico esse ano, nos anos anteriores, então. Muito bem, muito bem. Então, olha, Otávio, participaram 14 delegações, né, de todos os continentes, pessoal. A equipe superou competidores tradicionais como Bulgária, Irã, Croácia, México. Otávio, qual foi o seu maior desafio nesse YPT? Olha, eu acho que a parte que mais foi desafiadora para mim, de toda a trajetória, desde da parte nacional até a medalha na internacional, foi encontrar uma teoria que explicasse os fenômenos que eu escolhi para apresentar.
Então, assim, foram meses, sabe, de pesquisa, e às vezes a gente vinha com uma teoria, e aí a gente montava uma apresentação em cima daquilo, montava várias partes da nossa apresentação, só que a gente, de repente, descobriu um furo na teoria, alguma coisa que não estava dando errado, quer dizer, que não estava dando certo, e aí a gente corria para ajustar aquilo, para ver se os experimentos que estavam errados, porque aquilo não podia ficar assim. E aí muitas vezes a gente tinha que voltar atrás, fazer aquilo de novo, buscar alguma coisa nova. E outra coisa que também foi bem desafiadora, eu diria, foi a mudança da nacional para internacional. Eu lembro da primeira apresentação que eu fiz em inglês, comparado à nacional, foi bem ruim, assim, mas é para isso que a gente treina muito, né? Até chegar no dia da apresentação realmente. Não, e aí ganhar, né? Qual que é a sensação, depois de todo esse trabalho, de ter essa conquista, de ganhar essa medalha, uma conquista internacional? Olha, eu sinto, assim, acima de tudo, que, como eu falei, você tem que voltar atrás muitas vezes, você tem que fazer algumas coisas novamente, às vezes você faz 2, 3 vezes para conferir, para tá tudo certo no fim. E às vezes você pensa assim, nossa, mas que perca de tempo, sei lá, uma pessoa mais eficiente faria uma vez tudo e já estaria tudo pronto no fim, tudo certo. Mas eu acho que é justamente isso que dá a experiência para você, sabe? Para você chegar lá na hora e afirmar com convicção o que você está falando. E no fim de tudo você olhar e falar, pô, é realmente isso. Mas dá muito trabalho, né, Otávio? Sim. Nossa, quais são os conteúdos cobrados? Basicamente toda a física, qualquer área da física. Até aquela que você não conhece, é ou não é? Sim, já teve, quando a gente vai opor problemas, normalmente a gente decide antes os problemas que a gente vai opor, e às vezes na divisão dos problemas com o grupo você acaba pegando um problema de alguma matéria que você nem sabia que existia, assim, da física, e aí você tem que dar uma estudada naquilo. Na hora? Não, a gente decide antes os problemas que a gente vai Tá. dividir para opor. Só que algumas vezes você pega um problema que você não está relatando e aí você tem que se virar naquela matéria ali, você dá uma estudada no problema e acaba que você aprende a matéria mesmo que você não vai relatar nada, mas você termina tudo e você está sabendo da matéria. Ô, Ibrahim, você que prepara a equipe, só dá uma explicada para quem não sabe realmente como funciona. Então, no caso, o Otávio, ele estava com mais uma equipe, mais pessoas na equipe, e aí é dado o problema antes, todas esses desafios que eles possam encontrar, tudo é feito antes, só para as pessoas entenderem bem. Isso. Então, dando como exemplo o próprio torneio de 2024, né? A lista dos 17 problemas propostos para 2024 já saíram no final do torneio desse ano, né? Se eu não me engano, no comecinho de agosto, final de julho, a lista já está disponível. A gente já tem, inclusive, tradução oficial aqui para o torneio brasileiro de 2024. E a nossa preparação, tecnicamente, já se iniciou, né? Nós já estamos preparando, formando equipes para o torneio do ano que vem, porque realmente é uma preparação muito longa, né? Então, nós começamos agora a preparação para o torneio nacional, que vai ocorrer por volta de abril, em geral ele ocorre ali final de março, começo de abril. E aí, logo depois do torneio nacional, que tem o mesmo formato do torneio internacional, com algumas pequenas mudanças de regulamento, né? São selecionados 5 estudantes, sendo que é um estudante de cada uma das 5 primeiras equipes classificadas pelo torneio nacional. E aí depois a gente começa uma preparação muito mais intensa para o torneio internacional. Quer dizer, são 4 que não se conhecem. Não são 4 Exatamente. amigos que resolveram, são vocês, eles se juntam para o IYPT, é isso? Exatamente. E o YPT ainda tem um percalço adicional com relação às outras Olimpíadas, que é esse fator humano da integração, interação da equipe, né? E como o Brasil é um país muito, muito grande, né, de área continental, a gente tem que lidar também com a questão de nem sempre ser possível preparar a equipe toda de maneira presencial, né? Então eles precisam, nós temos algumas preparações presenciais, outras online, eles trabalham virtualmente, eles trabalham presencialmente. Quem está no mesmo estado, eles eventualmente se juntam para poder trabalharem juntos, né?
tem muito trabalho que é feito diretamente com as escolas, com os professores, então é tudo muito novo para eles a cada passo que eles vão avançando no torneio. E, Otávio, cada um tem uma função quando se junta os quatro? Como é que é dividido? Cada um faz uma parte? Ou, no caso, Quando, todos estão ali, de repente é você que vai falar? Como é que funciona? quando a gente se junta, nós 5, logo no começo, quando a gente já sabe quem vão ser os 5 participantes do time nacional, a gente faz uma reuniãozinha para a gente separar quem vai ficar com cada problema. E a gente normalmente pré-define uma quantidade de problemas que a gente vai levar. Então, foi definido no começo assim que saiu quem iria para a Nacional do YPT 2023, a gente decidiu que a gente ia levar 15 problemas e cada estudante ia levar 3 problemas. Vocês que escolhem? Dentro Então, dos 17 que são dados, é isso, isso? exatamente. Só que o critério para quem fica com cada problema é a sua posição no torneio nacional. Então, quanto mais alta for a sua posição, maior preferência você tem para os problemas que você escolheu. E como foi com você? Como é que foi a sua preparação, a sua rotina? Como é que era? Olha, a minha rotina, assim que saiu, assim que o torneio internacional começou, foi muito tempo de laboratório. Eu lembro que eu passava praticamente todas as minhas tardes no laboratório. E quando chegou um pouquinho mais ali perto do torneio, eu peguei imersão durante as aulas. Então, na parte da manhã eu focava em teoria e na parte da tarde eu ia para o laboratório. E aí eu ia conciliando assim. E como é que surgiu esse desejo teu de participar dessas competições? Olha, desde que eu entrei no Objetivo, eu sempre tive vontade, sabe, de conquistar coisas relacionadas a Olimpíadas e tudo mais. E eu acho que a YPT foi uma forma de eu atingir esse meu objetivo. É claro que tem muitas outras Olimpíadas que eu também estou estudando, mas a YPT foi uma delas que me possibilitou eu alcançar esse objetivo. Por quê? Porque a YPT é mais difícil, Ibrahim? Acho Eu que é não mais sei se eu difícil. colocaria dificuldade, né? A YPT ela tem um perfil diferente de todas as outras Olimpíadas, né? Então, não é todo mundo que se interessa no primeiro momento pelo YPT, né? A gente deixa muito claro para os alunos que é uma Olimpíada que demanda muito trabalho, muita preparação. Por ser um torneio em equipe, você tem que ter um senso de responsabilidade, né? Com relação aos compromissos que são estabelecidos, com os colegas que estão na equipe também. Então, eu acho que é uma questão muito pessoal você decidir participar do YPT. E o Otávio é uma pessoa que acho que desde o começo da competição mostrou que tinha o perfil adequado para a competição, e isso a gente constatou desde o começo ao fim, tanto no torneio nacional quanto no torneio internacional, né? Então, eu acho que é Mas uma qual coisa que é o difícil de explicar perfil? o porquê. Qual que é o perfil? É um Vamos lá, perfil do de um aluno, Otávio. além de saber muita física, né? O Otávio é uma pessoa muito comunicativa, isso no YPT é fundamental, né? Então você manter a desenvoltura com alguém que você nunca viu, com alguém que tecnicamente é o seu oponente, enquanto você está sendo literalmente julgado por uma banca avaliadora, né? Ao vivo, não tem um trabalho que você vai fazer e entregar posteriormente. Não, é ao vivo, é tudo ao vivo. E outra coisa que sempre chamou muita atenção no perfil do Otávio é que ele é uma pessoa muito independente, né? Então, o YPT exige um pouquinho disso, porque, como ele mesmo falou, é um torneio que demanda muito tempo, muito trabalho, fora daquilo que nós estamos habituados no ambiente escolar convencional. Então, no sentido de correr atrás de um material um pouco diferente para montar um experimento, de ter autonomia para montar um equipamento, para construir uma montagem experimental, para aprender a mexer num programa que ele nunca mexeu, para fazer um trabalho em cima de uma teoria que nunca foi vista no colégio, ou alguma coisa que não... Na verdade, não é nem questão do conteúdo do colégio, né? Muito do que a gente faz no YPT não tem referência literária, seja em trabalhos científicos mesmo, publicações em revistas internacionais, em teses de mestrado, doutorado, livros um pouco menos convencionais.
Então, muitas vezes, nós não temos acesso a esse material para poder ter uma base na pesquisa, né? E aí, o fato dele conseguir, em cima de todas essas dificuldades, construir uma apresentação, como a brilhante apresentação que ele fez lá no torneio internacional, eu acho que é um perfil único. Então, se eu fosse descrever o perfil do Otávio, seria com essas palavras. Otávio, como é que foi assim, quando você está no palco, né? Você estava lá defendendo a sua tese, as suas coisas, quando você sentiu que realmente você podia ser um medalhista, que você estava bem, teve isso? Olha, quando eu acho que essa sensação veio mais quando eu estava apresentando o problema 15, que foi já o último fight. E basicamente eu acho que a nossa posição ali na competição dependia daquela relação. E no final eu senti que eu apresentei bem, eu acho que foi como eu esperava. E aí aquela sensação de, pô, eu dei o meu melhor, eu me esforcei para fazer tudo isso, então acho que foi bem confortante, assim, eu diria. No fim do fight eu percebi isso, e eu acho que isso foi que contribuiu, assim. E o que significa para você, o que representa essas Olimpíadas Científicas? Olha, eu acho que é uma forma que a gente tem de, além de buscar outros conteúdos que não estão relacionados ao que você vê no ensino médio tradicional, você normalmente vai buscar Olimpíadas que você tem algum interesse a mais, então é uma forma de você se aprofundar em algo que você gosta. Então não é algo que você vê e fala, nossa, eu tenho que estudar. Não, você Entendi. tem um prazer fazendo aquilo. Então é só uma forma de você criar um hobby, entre aspas, que mais te ajuda do que qualquer outra coisa. E lá no futuro, obviamente, isso contribui para o seu acadêmico, né? Tem esse lado, né, Ibrahim, de paixão. Você vê, importante o que o Otávio falou. O aluno ou o jovem que quer participar, aquilo não é um fardo. Eu vou ter que estudar porque vai ter Y, PT. Não, é um desafio o tempo todo, né, Ibrahim? Eles querem mais, querem saber mais, coisa que não é nem do ano deles, mas se desafiar o tempo todo é impressionante, né? Exatamente, exatamente. Eles fazem isso por puro prazer mesmo, né? Então, até no caso do YPT, o Otávio deve lembrar que às vezes a gente saía do laboratório 8, 9 horas da noite, né? Com muito trabalho para terminar e ainda faltando coisa para a gente poder correr atrás. E claro que todo mundo ficava muito cansado, mas é um cansaço prazeroso, né? É um cansaço que mostra que você está correndo atrás de alguma coisa, de um sonho, né? De um propósito maior. Então, é muito gostoso. Você é ex-aluno, né, olímpico, e após se Uhum. formar no Objetivo, você voltou para o Objetivo para ser monitor de física e passar aí todo o seu conhecimento, compartilhar o teu conhecimento. Sendo um ex-competidor e agora compartilhando, como é que está sendo essa experiência? Eu estou gostando bastante, né? Faz um tempo que eu estou no Objetivo, eu entrei no Objetivo no final de 2014, né? E aí, desde 2015, quando a gente começou realmente as atividades, eu comecei a preparar as equipes para o YPT, para algumas outras Olimpíadas de Física também. E eu acho que é muito gostoso a gente ver esse processo de continuidade, né? Porque não sou só eu como exemplo. Todos os monitores aqui do Objetivo são ex-participantes que acabam vindo para cá e acabam ensinando não apenas porque eles trabalham aqui, né? Não é só isso. A gente sente que nós estamos propagando um legado realmente, que é uma coisa que veio de pessoas muito mais antigas, né? Pessoas que foram alunas muito antes de mim, por exemplo, aqui no Objetivo, dos outros professores, e a gente acabou herdando isso deles, e agora a gente está passando isso para as outras gerações. Eu tenho certeza que muitos deles que estão na sala de aula agora como alunos, daqui a alguns anos estarão aqui também passando esse conhecimento para frente, né? Então, eu acho que isso é um processo muito, muito bonito. E como que você prepara esses alunos? Só para quem está assistindo a gente falar, opa, vamos lá, como é que você prepara para as competições internacionais? Bom, especificamente do YPT? Sim. Certo. Quando a gente começa, na verdade, assim que termina o torneio nacional do YPT, a gente já faz uma reunião com as equipes que foram classificadas, né?
porque eles têm que discutir internamente quem vai ser o candidato da equipe que vai representar o Brasil no torneio internacional. E aí, no caso da equipe do Otávio, né, ele foi indicado de comum acordo ali por todos os membros da equipe para representar o Brasil. Não só o Brasil, e a equipe dele também, é claro, né? E esse processo a gente tenta fazer da maneira mais rápida possível, né? Então, a gente dá uma pressionadinha, de certa forma, porque nós precisamos começar essa preparação o quanto antes. E Mas espera um mesmo pouquinho. assim, Quando você escolhe quem vai ser o representante, é porque é ele que vai subir ao palco, ele que vai falar, é isso? na verdade, não. As equipes do YPT, elas são compostas de 3 a 5 estudantes. Em geral, são 5 alunos compondo cada uma das equipes, né? E no torneio nacional, cada uma das 5 primeiras equipes indica um integrante daquela equipe para compor o time nacional. Então, essa escolha é dentro da equipe que participou do torneio nacional para escolher um dos 5 integrantes para compor o time que vai representar o Brasil no torneio internacional. Né? E aí o representante da equipe do Otávio foi o próprio Otávio, né? E aí que a gente começa a nossa preparação. Então, em geral, nós fazemos uma reunião interna do colégio e logo depois começam as reuniões com o restante da equipe que vai representar o Brasil lá fora, junto com a coordenação do torneio nacional, para definir quais que vão ser as divisões dos problemas, né? Então, como o Otávio falou, cada um dos estudantes vai ficar responsável por 3 problemas, e aí a gente começa aquele trabalho árduo de fato, resolver esses problemas em um tempo que é muito curto, né? A gente costuma dizer que cada um desses problemas do YPT, eles são perfeitamente plausíveis para serem tema de uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, né? Para ajudar Porque realmente a sociedade. sim, exato. São problemas abertos, são problemas que eventualmente podem virar trabalhos científicos com aplicações práticas para toda a sociedade, de fato, né? E aí a gente começa a preparação aqui no colégio, estabelecendo um cronograma, tanto para entrega de trabalho teórico, marcando as nossas sessões de laboratório, muito laboratório, né, para poder testar os problemas, porque como o próprio Otávio mencionou, é um processo interativo. Então, às vezes, você trabalha em uma teoria, você propõe uma teoria e o experimento mostra que aquela teoria não estava correta, ela mostra que aquela teoria tem que ser ajustada ou tem que ser trocada, né? Então, é um trabalho científico de verdade. Então, a gente, desde o comecinho da nossa preparação, essa alternância entre teoria, laboratório, volta para a teoria, corrige a teoria, refaz o laboratório, né? A gente muitas vezes tem que correr atrás de equipamentos para montar mesmo, né, algum aparato experimental para fazer uma determinada medição, coletar um dado experimental, né? Então muitas vezes a gente saía aí atrás de componente, peças de máquina para poder montar alguma máquina, né, algum equipamento para poder coletar esses dados, aprender a mexer em softwares computacionais, tanto para poder fazer simulações quanto análises computacionais, desenvolver habilidades de programação, habilidades que são fundamentais, né, para poder tratar esses dados experimentais. Então, a nossa rotina de preparação ela não é fixa desde o começo, ela é dinâmica. A gente, semana a semana, enxerga novas necessidades e, de repente, refaz o nosso cronograma da semana seguinte, dando ênfase em um problema que está um pouco mais crítico, alguma teoria que tem alguma demanda um pouquinho maior, algum aparato de laboratório que vai exigir mais tempo de preparação. E aí nós vamos montando o cronograma basicamente semana a semana, não tem um cronograma fixo desde o começo da preparação. Otávio, e lá no Paquistão, quando você chega lá, aí acontece o quê? Quando a gente chegou lá, né, a primeira coisa que a gente fez, é claro, foi ir pro hotel, e acho que no segundo dia já começaram a ter os fights. Os fights foram no próprio hotel, e aquela semana foram 10 dias, basicamente é isso. Então a gente tem um fight de manhã e outro fight à tarde. Treino? E aí no não, já fight competindo. real. Isso, já competindo. E aí a gente tem um dia livre, entre aspas, né? Porque você vai querer ir para algum lugar, ou tem algum passeio já programado, ou a gente ficava até no QG, que era um quartinho nosso, um quarto de uma pessoa que viajou com a gente, que é o quarto que a gente se reunia para treinar. E no dia seguinte tinha mais fight, no próximo dia era livre, e a gente ia
indo assim, foram 5 fights lá no Paquistão, e passado esses cinco fights, teve acho que 2 dias livres, em seguida foi a final já. E qual que é a teoria que te motivou a participar de tudo isso? Você falou, eu queria essa teoria, eu fui lá. Qual é? Sobre o Olha, quê? você diz sobre os problemas que eu levei, a teoria. Qual o problema que você levou? Fala só um, só para a gente ter uma ideia do que se trata. Eu vou falar do que eu apresentei, foi o problema 15, Pancake Rotation, que é basicamente você tem um container redondo e aí você coloca algumas bolinhas dentro desse container. Se o número de bolinhas for baixo e você girar esse container dessa forma assim, é claro, mas na horizontal, né? Então, se o número de bolinhas for baixo e você girar esse container dessa forma, o conjunto de bolinhas dentro desse container vai rodar no mesmo sentido que o container está rodando. Mas se você começa a colocar mais bolinhas dentro do container, eventualmente esse conjunto de bolinhas vai começar a girar no sentido contrário do container. E é exatamente essa counter rotation que o enunciado pede para a gente explicar e investigar. Uau! Você teve que treinar muito essa apresentação, né? O fight é uma coisa de improviso ou é treino mesmo? Para nossa apresentação, a relação que a gente faz, dá para treinar bastante, então a gente sabe muito bem o que a gente vai falar durante a relação, mas o fight é sempre você sabe o que você sabe, mas o elemento surpresa é o seu oponente. Então não tem como você prever o que ele vai fazer. É claro, tem algumas táticas que você sabe que você pode aplicar. Se ele fizer isso, eu falo isso. Se ele falar isso, eu falo isso. Mas em geral, o que ele vai falar é algo imprevisível. Então você tem que ir confiante que o que você estudou está correto e você tem que ter argumentos prontos para rebater qualquer tipo de oposição que possa surgir. Quer dizer, tem que estar preparado, né, Ibrahim? Com tudo. O fato de estar bem preparado, conhecer bem aquilo que está apresentando, dá essa segurança na apresentação, né? Exatamente, né? E isso com certeza se refletiu ali durante o Physics Fight, né? A gente via que por mais que o oponente tivesse a todo momento atacando a teoria, fazendo perguntas incisivas ali, era fundamental a preparação que o Otávio tinha para responder aquelas perguntas com muita calma, né? Com muita certeza, não só as perguntas do oponente, as perguntas da própria banca de jurados, né? Que talvez seja o momento mais tenso ali da competição, porque você tem, às vezes, pessoas que são especialistas, PhD no assunto do seu problema, né? E com certeza surgem perguntas ali que é muito difícil de serem respondidas ao vivo, né? Então, essa preparação é fundamental para que saia tudo redondo na hora que ele for apresentar. E, de fato, saiu, né? A apresentação do Otávio rendeu a nossa maior nota de relatoria nessa competição. Então, com certeza, a preparação dele rendeu frutos muito bons. Com certeza. Faltou alguma coisa, Otávio? Você falou assim, se eu tivesse feito isso, teve alguma coisa que quando você é prata, é maravilhoso, mas você fala, talvez se eu tivesse, teve isso depois ou não? Olha, o problema 15, ele foi um caso especial de um problema que a gente levou, porque ele faltava, não que ele faltasse, mas se ele tivesse uma análise quantitativa mais aprofundada, a gente tem uma noção de que a nota poderia ser um pouquinho maior, sim, e talvez a gente conseguisse até uma posição melhor. Mas eu acho que do jeito que a gente levou o problema, porque quando você não leva um problema muito forte em um aspecto, você sempre enfatiza muito bem um outro aspecto, que nesse caso foi a parte qualitativa e experimental, então essa parte estava extremamente forte no nosso problema, e foi ela que carregou, basicamente, a nossa nota. Então, Muito bem, muito bem. Agora, e agora? O que a gente pode esperar para a gente encerrar aqui, o Ibrahim? Quais são os planos? O que está acontecendo agora? Que a gente pode esperar da YPT e dessa parte Bom, de física? nós já estamos ansiosos, né? Não só nós, professores, os alunos também, para o torneio de 2024. As perguntas estão chegando. Aonde vai ser? O torneio de 2024 vai ser na Hungria.
né? O torneio nacional deve ocorrer novamente em São José dos Campos, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e o internacional na Hungria, em Budapeste, né? Na capital da Hungria. Me fugiu o nome da universidade que vai sediar o evento agora. E nós estamos dando início, nesse exato momento, à preparação para o torneio nacional de 2024, né? Então começa aquele processo de formação de equipes, o processo dos alunos começarem a frequentar o laboratório para investigar os problemas, e principalmente para aqueles que nunca participaram do YPT, que talvez seja o degrau mais alto que eles têm que subir, que é entender de fato o que é a competição, qual que é o formato da competição, quais habilidades eles têm que treinar para poder participar desse torneio, né? E começar os trabalhos de pesquisa. Eles têm algumas fases aí que eles têm que fazer até chegar no torneio nacional, eles têm que entregar um pré-relatório, né, com uma pesquisa inicial sobre o problema. Em seguida, são selecionadas cerca de 20 equipes do Brasil para competir no torneio nacional, e aí no ano que vem, a gente deve começar a nossa preparação já em formato YPT propriamente dito, né? Então, juntando todas as equipes aqui nessa sala onde eu estou, inclusive, né? Nossa salinha de Olimpíadas, para treinar Physics Fight, para simular a competição no formato que vai ocorrer lá no YPT. Nós convocamos todos os professores, ex-participantes para comporem uma banca de jurados, né? As notas, elas são dadas com base em uma série de critérios técnicos, né, que têm que ser obedecidos. Então, eles têm que estar a par de tudo isso, eles têm que garantir que as apresentações estão de acordo com aqueles critérios para maximizar a nota. A gente faz, às vezes, o papel de jurados um pouquinho mais incisivos ali, tentando debater com os alunos, né, para realmente poder prepará-los para o torneio mesmo. de 2024, com certeza. Muito bem. Otávio, você está nessa? Como é que tá? 2024? Ou está Com só agora certeza. essa? Tá? Você vai estar Sim. nessa? Uhum. Então tá bom. Então podemos esperar a medalha aí. Com certeza. Fiquei feliz de ouvir esse com certeza, inclusive. Eu estava esperando essa resposta. Então tá bom. Então tá. Otávio, boa sorte, tá? Eu tenho certeza que com a sua garra aí que você tem, a gente pode esperar muita coisa. Obrigada, viu, pela participação aqui. Parabéns pela conquista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Ibrahim. Obrigado, Silvia. Obrigada, viu, Ibrahim, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, e a gente vai ficando por aqui, só lembrando que esse bate-papo fica à sua disposição para ver e rever nas nossas plataformas, tá bom? Até a próxima.